Quentin Edwards nasceu e foi criado em Ohio, que é conhecido por sua agricultura e cultivo. Desde jovem, Quentin ajudava seus pais na fazenda e estava acostumado com o trabalho duro. Infelizmente, a renda relativamente baixa de seus pais nunca foi suficiente para cobrir todos os custos associados à agricultura. Isso ocorria porque a terra em que a família Edwards plantava milho e outros cultivos não era muito fértil e não possuía uma irrigação de qualidade. Por esse motivo, a família precisava viver com o pouco que tinham, literalmente na linha da pobreza. Quentin foi privado de todos os luxos que seus colegas de famílias mais ricas tinham. Enfrentando a pobreza todos os dias, o adolescente sonhava que um dia sua vida mudaria. Não foi fácil para ele decidir ir para Nova York. Quando se formou no ensino médio, a renda da família diminuiu ainda mais, o que motivou Quentin a tomar uma atitude. Nessa idade, muitos sonham em fazer algo lucrativo, e Quentin não era exceção. Ele cedeu às persuasões de amigos e conhecidos e se mudou para Nova York. Na época, ele não sabia exatamente o que estaria fazendo e em qual indústria estaria trabalhando. Felizmente, a questão do emprego foi resolvida rapidamente. Ele conseguiu um emprego em uma fábrica de montagem de peças de metal e começou a ganhar dinheiro. Ele conseguiu alugar um apartamento e até guardou algum dinheiro para seus pais. O trabalho era difícil e, na hora de seus turnos, Quentin estava extremamente exausto. Ele pegava o ônibus para casa e frequentemente adormecia no banco de trás, sabendo que seus colegas o acordariam no ponto certo. Mas uma vez Quentin estava sozinho no ônibus, seu parceiro de trabalho habitual estava doente e ninguém o substituiu nesse turno. Sem que ele soubesse, Quentin cochilou e quase perdeu seu ponto. Nesse momento, ele sentiu um leve empurrão no ombro e abriu os olhos. Diante dele estava uma jovem mulher de olhos azuis e cabelos longos e cacheados. "Acho que esse é o seu ponto", disse a estranha. "É verdade. Como você sabia?", perguntou Quentin cautelosamente. "Nós temos pego o mesmo ônibus há algum tempo. Você nunca me notou porque está sempre dormindo." "Eu desço no próximo ponto, então involuntariamente aprendi onde você para", respondeu a jovem mulher com um sorriso. Naquela noite, Quentin deliberadamente perdeu seu ponto para continuar conversando com a jovem mulher. Descobriu-se que o nome dela era Megan. Como Quentin, ela também não era de Nova York. Os jovens se aproximaram rapidamente, conversaram sobre tudo e não perceberam quanto tempo passou. Ao se despedirem em frente à casa de Megan, fizeram planos para se encontrarem no dia seguinte. Quentin e Megan começaram a se ver quase diariamente. Quentin quase sempre se certificava de acompanhar Megan até em casa depois do trabalho. O romance cresceu tão rapidamente que foi uma completa surpresa para muitos. Talvez seja isso que acontece quando corações ardentes consumidos pela paixão sentem atração mútua um pelo outro. 6 meses depois de se conhecerem, Megan e Quentin se casaram. 5 meses após o casamento, nasceu a pequena Sarah. Sarah imediatamente se tornou o centro do universo de seus pais. Quentin e Megan cercaram a bebê com cuidado e atenção, direcionando todos os seus esforços para a criação dela. Parecia que a família estava finalmente encontrando a felicidade que tantos sonham. Infelizmente, como geralmente acontece, os problemas surgiram imperceptivelmente. Megan frequentemente reclamava de dores de estômago, mas atribuía isso à indigestão e tentava manter uma dieta saudável. Quentin repetidamente instava sua esposa a procurar um médico, mas Megan respondia que não tinha tempo e ninguém para cuidar de Sarah, o que não era realmente verdade. Sarah, de 5 anos, era uma menina muito inteligente e tranquila, e não seria difícil encontrar uma babá para ela. Enquanto isso, a dor ficava cada vez mais intensa. Megan tentava suportar o desconforto, mas a fim de aliviar a dor, ela tomava ibuprofeno. Um dia, quando Megan estava ocupada na cozinha, ela ficou muito mal. A dor era tão intensa que Megan teve dificuldade em chegar ao telefone para chamar uma ambulância. Quando Quentin voltou para a casa do trabalho, encontrou Sarah chorando.
Ele pegou a filha e correu para o hospital. No saguão, Quentin foi recebido por um médico que informou que Megan estava gravemente doente. Por que você esperou tanto tempo? Você deveria ter vindo muito mais cedo. Nesse estágio avançado do câncer, o tratamento será muito difícil, disse o médico. Câncer? Perguntou Quentin, atordoado. Isso mesmo, mas não se preocupe, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Eu prometo, tentou tranquilizar o médico. As palavras do médico fizeram Quentin se sentir um pouco melhor e o fizeram acreditar que tudo voltaria ao normal. Assim que saiu do consultório médico, ele se aproximou de Sarah e disse a ela que a mãe dela ficaria bem. No dia seguinte, Sarah e Quentin compraram um grande buquê de flores e foram ao hospital visitar Megan. Mas quando entraram no prédio, viram o rosto da enfermeira banhado em lágrimas. Senhor Edwards, nós lamentamos muito, mas sua esposa, começou a enfermeira, gaguejando em cada palavra. O que aconteceu com minha esposa? Exclamou Quentin, recusando-se a acreditar no pior. Aconteceu que Megan morreu 1 hora antes da chegada de seu marido e filha. Papai, você não disse que tudo ficaria bem, disse Sarah, começando a chorar. Quentin não tinha nada a dizer, mal conseguia se manter em pé. O funeral e tudo que se seguiu pareciam um sonho. Sarah chorava constantemente, o que deixava Quentin ainda mais miserável. Se não fosse por sua filha, o homem provavelmente teria se afundado na tristeza e talvez até perdido a vontade de viver. No entanto, o viúvo inconsolável tinha uma filhinha que precisava de cuidado e atenção. O tempo parou para Quentin, mesmo 2 anos após a morte de Megan. Quentin ainda estava com ela em sua mente, e não passava um dia sem que ele pensasse em sua ex-esposa, que era sua parceira perfeita. Quando ele ficava especialmente triste, trancava-se em seu quarto e chorava tristemente. Quentin não queria que sua filha visse suas lágrimas. 3 anos se passaram em tristeza e saudade. Nesse tempo, Quentin começou a se sair bem no trabalho e se tornou um especialista altamente qualificado. Como Quentin não tinha um carro, continuava pegando o ônibus para ir ao trabalho. Um dia, ele estava pegando o ônibus para a fábrica em um turno da tarde. Ele estava carregando uma bolsa com seus pertences pessoais e sanduíches embrulhados para o almoço. Após entrar no ônibus, ele sentou em seu assento de janela habitual e observou as pessoas passando ocupadas com suas atividades. De repente, alguém tocou suavemente o ombro de Quentin. Ele virou a cabeça e viu um menino de cerca de 8 anos. As roupas do menino pareciam sujas e desarrumadas, e ele tinha lágrimas nos olhos. Você pode me dar algum dinheiro? Minha mãe morreu e meu padrasto bebe muito, disse o menino, chorando. Naquele momento, Quentin sentiu muita pena do menino. Claro, disse o homem, enquanto colocava a mão no bolso. Ele decidiu dar ao menino todo o dinheiro que tinha consigo. Mas aconteceu que Quentin tinha apenas cerca de $10 no bolso. Após entregar o dinheiro ao menino, Quentin parou por um segundo antes de pegar os sanduíches de sua bolsa e também entregá-los ao menino. E você? Não vai ficar com fome? Perguntou o menino ansiosamente. Está tudo bem, estou acostumado. Você parece tão magrinho, respondeu Quentin com um sorriso. O menino enxugou as lágrimas com a manga e disse, vou me certificar de retribuir a você. Quentin balançou a cabeça. Claro. Naquele momento, ele não sabia que o menino realmente acreditava no que estava dizendo. Quentin logo chegou ao seu ponto e desceu do ônibus. Por muito tempo, ele não conseguia tirar o rosto do menino de sua cabeça. Acima de tudo, Quentin ficou chateado por não ter perguntado o nome do menino. Após algum tempo, Quentin esqueceu o incidente na agitação da vida cotidiana e das responsabilidades. O tempo passou despercebido. De repente, Sarah era uma adolescente, embora parecesse que ela estivesse brincando com bonecas apenas ontem. Certa vez, depois de receber um bônus do trabalho, Quentin decidiu comprar uma bicicleta novinha em folha para sua filha. Sarah havia sonhado com isso por muito tempo,
mas Quentin ficava adiando a compra. Não é preciso dizer que Sarah ficou muito feliz por finalmente ganhar uma bicicleta nova. Acontece que não se precisa de muito para ser feliz quando se tem 16 anos. Quentin ficou tão feliz por sua filha poder agora sair para andar de bicicleta com seus amigos. Naquele momento, ele não tinha absolutamente nenhuma razão para acreditar que algo ruim aconteceria. Infelizmente, Quentin foi uma das últimas pessoas a descobrir o que havia acontecido com sua filha, uma semana depois de comprar a bicicleta. Descobriu-se que Sarah estava indo rápido demais, perdeu o controle da bicicleta e caiu no chão. O impacto foi tão forte que a adolescente sofreu uma lesão na coluna. No início, Quentin não percebeu a gravidade da situação, mas quando viu a expressão do médico, entendeu tudo sem palavras. Sarah precisa de uma cirurgia, caso contrário, ela pode ficar com deficiência pelo resto da vida. Ainda havia tempo, mas era melhor não atrasar o procedimento, disse o médico, baixando os olhos. Quentin se sentiu desconfortável ao descobrir o custo da cirurgia. A verdade era que, mesmo que ele vendesse sua casa e todos os seus bens, não seria suficiente para cobrir sequer a reabilitação pós-cirúrgica. É claro que Quentin não desistiu e se tornou ainda mais trabalhador. Mais alguns anos se passaram e Quentin ainda não tinha dinheiro suficiente para cobrir os custos da cirurgia. Sarah cresceu e se tornou uma verdadeira beleza, mas continuava tendo que usar a cadeira de rodas. É claro que ela não culpava o pai e já havia aceitado que ficaria com deficiência. Poucas pessoas sabiam que o sonho de Sarah era entrar no mundo da moda, mas ela sentia que seria impossível na cadeira de rodas. Um dia, alguém bateu na porta de Quentin. Ele se perguntou quem poderia ser e abriu a porta, vendo um homem alto de terno parado no limiar. "Boa tarde, como posso ajudar?", perguntou Quentin cautelosamente, acreditando que pudesse ser um banqueiro ou algum funcionário do governo. O nome do jovem era Tommy Rogers, e o carro caro que ele estacionou em frente à casa falava por si só. Quentin percebeu o que estava acontecendo um pouco depois, quando o convidado de repente lhe entregou uma nota de $10. Foi então que o homem percebeu quem estava diante dele. Desde a última vez que o viu, Tommy Rogers conquistou tudo o que havia sonhado todos aqueles anos. O jovem empresário sempre se perguntou sobre o homem que lhe deu dinheiro e lhe ofereceu almoço. Tommy estava ocupado com o trabalho e não conseguiu encontrar Quentin mais cedo, mas não perdeu as esperanças e sabia que um dia realizaria seu plano. Quando Tommy descobriu os problemas de Quentin, ele imediatamente se ofereceu para ajudar. Uma faísca de esperança acendeu nos olhos de Sarah. Para pagar uma quantia tão grande de dinheiro, Tommy teve que fazer um empréstimo e usar os ativos de sua empresa como garantia. Mas naquele momento, ele só estava interessado na saúde da filha de Quentin. Um mês depois, Sarah passou pela cirurgia, que foi bem sucedida. Seu pai e Tommy ficaram ao seu lado o tempo todo. Tommy se tornou o verdadeiro anjo da guarda de Sarah, mas ele não via dessa forma. Ele simplesmente acreditava que estava retribuindo sua dívida com um homem que o salvou 20 anos antes. Graças a Tommy, Sarah conseguiu voltar a andar, o que lhe deu confiança para se juntar a uma agência de modelos. Quentin se alegrava com o sucesso de sua filha e era grato ao jovem que cumpriu sua palavra de 20 anos atrás. Rumores diziam que Tommy e Sarah começaram a namorar e que o relacionamento está ficando sério. Ao observar o casal, Quentin não pode deixar de pensar que Megan está vendo tudo lá de cima e deseja felicidade a eles. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.